O seu bebê tem 6 meses e ainda não consegue ficar sentado sozinho? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar se isso é normal ou não e o que fazer para ajudar. O sentar do bebê é um grande marco do desenvolvimento e também é essencial para a fase da introdução alimentar que costuma acontecer aqui nos 6 meses. Mas muitas vezes o bebê chega nessa fase dos 6 meses e ainda não consegue sentar sozinho. E você pode ficar se perguntando se isso é normal ou não, o que fazer para ajudar e a introdução alimentar, o que você vai fazer para o seu bebê fazer esse processo de introdução alimentar. É o que eu vou explicar melhor nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira coisa que eu preciso te falar é que o bebê com 6 meses, ele pode ainda não conseguir sentar sozinho. Muito se é falado que o bebê já tem que chegar nessa fase dos 6 meses sentando com total equilíbrio sozinho, mas isso não é verdade. Essa fase dos 6 meses é uma fase inicial para o sentar, então aqui o bebê vai começar a explorar essa postura sentada. Alguns bebês eles vão conseguir sentar alguns segundos e depois desequilibrar. Outros bebês vão usar o apoio das mãozinhas aqui na frente, vão sentar com esse suporte aqui na frente, mas também não vão conseguir ficar muito tempo. E alguns poucos bebês que vão conseguir ficar sentados sozinhos com mais equilíbrio aqui nessa fase. Mas o esperado é que nessa fase o bebê comece a desenvolver essa habilidade do sentar. E vai ser muito importante a gente começar a incentivar esse marco do desenvolvimento, tanto incentivando os movimentos de bruços do bebê, como também começar a proporcionar alguns momentos com o bebê nessa postura aqui sentada e ir treinando esse marco do sentar para o bebê ganhar cada vez mais equilíbrio. Mas eu ainda vou te falar como é que acontece essa evolução do sentar do bebê. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E agora eu vou te falar mais um pouquinho como acontece essa evolução do sentar. Mas antes de tudo, eu preciso te explicar que os marcos do desenvolvimento são esperados que aconteça em uma janela de tempo. Então a gente não espera que todo bebê faça esse movimento com 6 meses ou com 5 meses exatamente. A gente espera uma janela de tempo que normalmente varia entre 1 e 2 meses, que alguns bebês vão começar a fazer esse movimento um pouquinho antes, outros bebês vão começar a fazer na parte inicial dessa janela, outros no meio, outros lá no final da janela. O importante é a gente saber que existe essa janela de tempo e caso o bebê passe da janela de tempo e não realize o movimento esperado, aí a gente deve buscar a ajuda de um profissional. Então, para o sentar do bebê, na fase inicial de 4 a 6 meses, a gente espera que o bebê sente com o apoio. Então, ou a gente vai aqui apoiar o bebê, né, segurar o bebê e ele vai conseguir ficar sentadinho, ou então o bebê vai usar esse suporte aqui de suas mãos para ficar sentado. Então, o bebê senta aqui com o apoio nas mãos, mas ele ainda não fica muito tempo, ele fica alguns segundos e tem logo um desequilíbrio. Mas é a partir desse treino que o bebê vai evoluindo. Entre 5 meses e o final do 6º mês, o bebê já não precisa mais desse apoio das mãozinhas, então ele já fica aqui sentadinho com as mãozinhas mais aqui em cima, mas ele ainda tem desequilíbrios e ele não consegue ficar muito tempo, então o bebê fica aqui um pouquinho sentado, ele não consegue também manipular objetos e daqui a pouco ele já desequilibra, porque também é uma fase inicial para o sentar do bebê. Então o bebê vai tirando a mãozinha daqui da frente, vai treinando sem esse apoio da mãozinha, mas ainda pode ter desequilíbrio aqui nessa fase. Na janela de tempo do final do 5º mês, lá até os 7 meses, a gente espera que o bebê já consiga ficar um certo tempo aqui sentado, mas ele ainda pode ter desequilíbrios nessa fase. Então aqui o bebê fica sentadinho, ele fica mais paradinho nessa postura, mas ele já fica em uma posição mais ereta e ele vai ficar alguns minutinhos e pode ainda ter desequilíbrios, a depender da forma que ele vai olhar para o lado ou se ele tenta pegar alguma coisa, ele pode desequilibrar. E é na janela de tempo de 6 até 8 meses que a gente espera que o bebê consiga ficar sentado com total equilíbrio. Então aqui nessa fase o bebê já fica sentado e já consegue pegar objetos que estão na sua lateral, por exemplo. Ele faz esse movimento de virar o seu tronco, ele consegue manipular alguns objetos e brincar nessa posição sentada. Aqui a gente já pode deixar o bebê sentado sozinho, que ele não vai ficar caindo. Nas fases anteriores a gente vai colocar o bebê sentado, mas sempre com nossa supervisão, com a gente por perto para dar esse ajuste, essa ajuda que o bebê precisa nessa fase inicial. E é no período de 7 até o final do 9º mês que a gente espera que o bebê aprenda a se colocar sentado. E como é que o bebê aprende a se colocar sentado? Então, inicialmente, ele faz esse movimento de vir para o 4 apoios e a partir daqui ele vai sentando de lado e consegue se colocar sentado sozinho sem nenhuma ajuda. Então, isso é algo que é esperado até o final do 9º mês. E depois que o bebê
consegue, né, ficar sentado sozinho com total equilíbrio, é que ele vai aprender a se colocar sentado. E agora eu quero saber de você, quantos meses o seu bebê tem e ele já consegue ficar sentado? Quando ele começou a ficar sentado sozinho? Me escreve aqui nos comentários que eu vou amar saber. E a terceira coisa que eu preciso te falar é que você pode ajudar o seu bebê a conseguir alcançar esse marco de sentar sozinho. Existem estímulos e brincadeiras que vão ajudar o bebê a ganhar essa firmeza. Então, como eu falei lá no início, o bebê ele vai evoluindo nos seus movimentos e para isso o bebê precisa treinar, precisa praticar e a gente precisa oferecer os estímulos e as oportunidades adequadas para que o bebê pratique, treine seus movimentos e evolua para esse marco do sentar sozinho com total equilíbrio. E não necessariamente a gente vai treinar o sentar colocando o bebê sentado. Os movimentos que o bebê vai realizando de bruços, de barriguinha para cima, como rolar, fazer esfinge, tudo isso vai ajudando o bebê a fortalecer estruturas do seu corpo que vai ajudar nessa fase do sentar. Então a gente não precisa só ficar colocando o bebê sentado, a gente precisa fazer esses estímulos adequados de acordo com a fase do bebê e em alguns momentos a gente pode também fazer brincadeiras com o bebê aqui nessa postura sentada. Mas é muito importante que esses estímulos na postura sentada seja realizado da forma certa e no momento certo. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atrasos dos 0 aos 24 meses através do método Desimpede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E a quarta coisa que eu preciso te falar é que o sentar com o mínimo de apoio é um dos pré-requisitos para a introdução alimentar. Então, muitas vezes as famílias ficam ansiosas quando o bebê chega nessa fase dos 6 meses e ainda não senta sozinho por causa da introdução alimentar. Mas como eu falei, o bebê precisa conseguir sentar com o mínimo de apoio. Então, o bebê não necessariamente precisa conseguir sentar sozinho e por muito tempo, até porque na introdução alimentar o bebê ele vai estar lá com o suporte da cadeirinha, então o bebê precisa ficar bem estável na cadeirinha e quando a gente coloca o bebê sentado ele precisa conseguir ficar sentado com o mínimo de apoio possível e por um certo tempo, mas não necessariamente o bebê já precisa ter total equilíbrio nessa postura sentada, porque como eu falei lá no início, o sentar do bebê acontece um processo de evolução e essa fase dos 6 meses é uma fase inicial, então o bebê vai evoluindo e até os 8 meses que o bebê vai conseguir ter total equilíbrio nessa postura sentada. Mas se seu bebê chegou aqui nessa fase dos 6 meses e ele ainda não consegue ficar sentado com o mínimo de apoio, ele fica muito torto na cadeirinha, então é importante conversar com a pediatra para ver se realmente esse é o momento ideal para começar a introdução alimentar. Até porque a introdução alimentar também é recomendada a partir dos 6 meses. Não significa que o bebê necessariamente tem que chegar aos 6 meses e já tem que começar a introdução alimentar. Por isso que é muito importante ter essa conversa com a pediatra que acompanha o seu bebê. E também, como eu falei anteriormente, você pode ajudar o seu bebê a alcançar esse marco. Existem exercícios específicos que vão ajudar seu bebê a ganhar mais firmeza nessa postura sentada e que você pode fazer para que ele consiga sentar com firmeza e começar a introdução alimentar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu falo mais especificamente sobre que exercícios são esses. Tem bebês que têm um maior interesse em deslocar do que em ficar na postura sentada. Alguns bebês eles acabam evoluindo mais nos movimentos de bruços, mais nos movimentos de deslocamento do que na postura sentada, porque eles têm uma preferência em deslocar e explorar o ambiente. Então muitas vezes eles querem ficar de bruços, já estão arrastando ou até engatinhando, mas ainda não conseguem ficar sentado com total equilíbrio porque não gosta de ficar nessa postura sentada. E isso não tem problema, porque a partir desse treino que o bebê faz de bruços, de arrastar, de engatinhar, ele também vai conseguir ter mais firmeza para conseguir ficar sentado sozinho. Então, se seu bebê já está engatinhando, mas ainda não senta com total equilíbrio e você está com dúvida se isso é normal ou não, o que você pode fazer para ajudar, assista também esse vídeo.